O politicamente correto acabou com a comédia, seja no cinema ou nos programas de TV. Hoje, apesar da grande concorrência que existe entre a TV aberta e os outros meios de comunicação, como por exemplo a internet, YouTube, Netflix, Prime Video e outras plataformas que a gente tem na palma da nossa mão e escolhe qual canal que a gente quer assistir, a hora que a gente quer, a televisão vem perdendo muita relevância realmente. Só que o humor e a comédia em si, elas praticamente acabaram, e muito devido ao politicamente correto que mina a criatividade dos humoristas. Hoje a gente vê piadas que não ofendem, piadas que não atacam ninguém, piadas que não são ácidas, tudo por medo de ser cancelado, por medo do politicamente correto vir e acabar com aquela atração. Eu sou da geração dos anos 80 e fui acostumado a crescer vendo grandes humoristas com piadas sarcásticas, com piadas que alfinetavam mesmo, que furavam a bolha, como por exemplo Ronald Golias, Renato Aragão, Chico Anísio, entre outros. Mas o meu programa preferido mesmo era Os Trapalhões. E aí eu vejo muitas pessoas que são da geração ali dos anos 2000 pra cá, que não gostam do Renato Aragão. Mas muito porque eles têm essa percepção do Renato Aragão hoje, que já é um senhor, que já realmente não tem tanta graça como ele tinha antes. Mas para quem assistia aos Trapalhões, por exemplo, nos anos 80 e 90, sabe que ele era o personagem mais engraçado do quarteto. Eu gostava muito do Mussum também. O Dedé eu achava menos engraçado, assim. Mas os dois melhores eram realmente o Renato Aragão e o Mussum. E aí as piadas que o Didi, Renato Aragão, fazia com o Mussum, se fosse hoje, nossa, era cancelamento na certa. E aí eu vejo as pessoas que atacam o Renato Aragão e que falam que não gostam dele, que ele não tem graça, é muito por causa desse lado político, sabe? Onde a piada não pode ofender, onde a piada, o humor, ele não pode ser ácido, não pode mexer com minorias. E aí o humor vem perdendo a graça, a cada vez mais. Você lembra o que o Cacete Planeta fazia? Outro dia eu tava vendo a entrevista do Hélio de la Penha, e até hoje ele lembra que o quadro favorito dele era aquele Chocolate com Pimenta, onde ele fazia o chocolate ali, né, uma sátira com a novela, ele é um homem negro, e fazia piada com ele mesmo. Então assim, as piadas que o Renato Aragão fazia era dentro do universo dos Trapalhões, era dentro do universo do humor. E parece que hoje perdeu a graça tudo isso, as pessoas não têm mais o senso de humor. Se atacou algum grupo, já não tem graça. Assim, mas desde que não ataque aquilo que eles gostam, né? Se for um humor que ataque aquilo que eles não gostam, aí tudo bem. Aí fazer piada com o lado que eles não apoiam, aí beleza, né? Aí pode fazer tranquilo. Então a gente vê uma casta de humoristas hoje que são humoristas trans, né? Humoristas sem graça que se acham engraçados. E aí tem um monte aí, né? Fábio Porchat, esse Paulo Vieira, Marcelo Adnet. São todos humoristas que têm o mesmo lado, o mesmo viés político e que se acham super engraçados. Mas quando você vê a piada deles, nossa, é uma coisa besta, assim, um humorzinho bobo, sabe? Não tem graça nenhuma. Então, realmente, pra mim, tanto a TV aberta quanto o humor praticamente morreram, né? Seja na TV, seja no cinema. Saiu agora aí a nova versão do filme, né? O remake do Corra que a Polícia Vem Aí. Meu Deus, cara. Meu Deus, você vê esse filme e você fala, não tem nem comparação com a versão original. A versão original com o Leslie Nielsen, né? Aquele comediante de cabelo branco. Nossa, tinha vários improvisos ali, várias coisas que eram inusitadas dentro daquele humor. E aí você vê o filme atual agora, piadinhas ali bobas, sabe? Pra não ofender nenhum grupo, pra não ofender nenhuma minoria. Então, assim, eu acho que é uma hipocrisia muito grande, porque você vê essas pessoas que são contra isso, né? A galera do politicamente correto, no dia a dia deles ali, eles ofendem um monte de gente, né? E fora do contexto do humor, o que é o pior, né? Então, eu realmente acho que o humor, ele tem que ter essa proteção, sabe? Essa blindagem, pra ele poder criar e pra ele poder fazer piada sem medo nenhum, entendeu? Eu acho que, lógico, quando perguntam, né, qual o limite do humor, eu vejo que existe sim um limite desde que não seja a opinião da pessoa, né, por trás do personagem. Então hoje a gente vê muito isso, né? Os humoristas dizem que estão fazendo piadas, mas na verdade eles estão dando opinião, né, usando a blindagem do humor para fazer ali um ataque a algum grupo que ele não gosta, né? Agora, se vem um humorista mesmo no viés da comédia ali, fazer uma simples piada que zoe com algum grupinho ali, aí pronto, né? Ai, não pode, porque tá ofendendo. Então eu acho que por isso que esse politicamente correto, essa coisa chata, vem matando o humor, assim, a comédia, em todos os cenários, seja no cinema, seja na televisão, qualquer tipo de atração que você vai assistir hoje,
Parece que eles têm aquela preocupação, sabe? De que, não posso falar isso, não posso falar aquilo. Mas agora tem um lado que pode falar qualquer coisa, né? Vocês já perceberam e vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Então, tá muito chato mesmo de assistir, seja televisão, seja cinema, seja série. Até mesmo nos streamings mesmo hoje, você vê que coisa de comédia assim é rara, né? É raro ter uma comédia assim. E quando tem, não é aquela comédia que vai te arrancar a gargalhada, né? Você vai dar aquele sorrisinho assim de canto de boca, né? Era isso? Mas não tem aquela surpresa, né? Aquele inusitado da comédia, como era nos anos 80, como era nos anos 90, né? Então, assim, eu sou um fã, por exemplo, do Renato Aragão. Eu acho que ele é um comediante, assim, que marcou a era dele. Tudo bem que hoje ele não tem mais graça mesmo, né? Já passou o tempo. Mas na época dele, só de olhar pra cara dele você já ria. Aí as pessoas confundem, né? As pessoas que não gostam dele confundem o lado da pessoa com o lado do artista. Eu não sei se ele é uma boa pessoa, também nem me interessa. Eu tô falando aqui do humorista, entendeu? Como humorista, pra mim, ele era ótimo, né? Como o Mussum também era também. Aí o politicamente correto vem e fala, não, o bom era o Mussum, né? Por causa da questão da cor da pele. Então o bom era o Mussum. O Renato Aragão, ele roubava as piadas. O Renato Aragão, ele era o dono do grupo, então ele pegava as melhores piadas pra... Para com isso, gente, pelo amor de Deus, né? Curta só a atração, curta a comédia, né? Ria um pouco. Então por isso que não dá certo aquele humor hoje. Porque é muito mimimi, né? Muita não me toque, muito não fale de mim, entendeu? E as pessoas não conseguem curtir uma comédia como deveria ser. Apesar que nem tem mais, né? Pelo fato de nem ter mais esse tipo de comédia, é por isso que as pessoas estão desse jeito, assim. Todas melindrosas. Então é uma pena mesmo que caminhou para esse lado, né? Tanto a TV quanto o cinema. E a gente não tem mais esse tipo de comédia engraçada pra gente sentar no sofá ali e rir do começo ao fim como era antes. Então é isso, gente. A gente tem que buscar formas alternativas aí de dar risada hoje em dia, né? Às vezes tem algum canal no YouTube que tem um humor legal, que é coisa rara também. Mas como era antes, eu acho que não vai voltar mesmo não. Foi-se embora a criatividade, acabaram com a liberdade do humor. E esse politicamente correto vem minando tudo que a gente tinha de bom. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.